Olá, meus amores, como vocês estão? Nós estamos aí ainda tentando superar esses dias difíceis, né? Mas acreditando que eles já estão chegando ao fim. Bom, seguimos então, esse é o nosso segundo vídeo do bimestre. Vamos seguir com o conteúdo de sintaxe. E agora é o segundo termo que nós chamamos de essencial aí, que na verdade é o estudo do predicado. Falei para vocês, os termos essenciais da oração são divididos em dois, sujeito e predicado. Então nós vimos no primeiro vídeo sujeito, as suas classificações, e agora nós vamos ver o predicado. Antes de começarmos com o predicado, quais são eles, que tipos de predicado nós temos aí, nós temos que falar da predicação verbal. O que seria a predicação verbal? A predicação verbal, na verdade, é o resultado da conexão entre sujeito e verbo, verbo e complementos. Tá? Então eu vou aprender a classificar esses verbos para, na verdade, depois classificar o predicado. Vamos lá então? Bom, vamos lá então, meus amores. Eu coloquei para vocês aqui uma pequena definição sobre a predicação verbal. E aí foi o que eu falei para vocês. Antes de nós começarmos a classificar o nosso predicado, que é o segundo termo essencial da oração, a gente vai falar de classificação de verbos em relação a essa predicação verbal, que seria o quê? Na verdade, essa conexão estabelecida entre o verbo e seus complementos, entre sujeito e verbo. Bom, para isso, os verbos recebem classificações distintas. E aí nós vamos ver como isso funciona. Vamos lá? Bom, olhando para cá, como se sabe, o predicado é a declaração feita a respeito do sujeito. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? O sujeito é o ser sobre o qual se fala alguma coisa. O que eu falo a respeito do sujeito, a informação que eu passo, é o chamado predicado. E para ele existir tem de ter verbo. Bom, continuando aqui, para classificar o predicado devemos estudar antes o quê? A predicação verbal. Eu defini para vocês. O que é a predicação verbal? O resultado da conexão entre sujeito e o verbo, ou então entre o verbo e seus complementos. O nome disso é predicação verbal. Bom, quanto à predicação, o verbo classifica-se em. Vamos lá então, queridos. Eu tenho aqui algumas classificações para os verbos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Só que às vezes fica aquela coisa, né? Eu já ouvi falar, mas não lembro muito bem como funciona. Né? Ou então, eu já vi isso há muito tempo e não me recordo. Ou então, não, eu lembro sim. Mas a gente colocou aqui, eu coloquei para vocês aqui uma definição bem tranquila, né? E a gente vai para uns macetinhos também que muitos professores acabam ensinando ao longo aí de sua carreira. Então, o primeiro verbo aí, dentro da classificação da predicação verbal, o primeiro verbo é considerado intransitivo, ele é chamado de intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Eu procuro dizer para o meu aluno para ele lembrar, né, sempre desse in que está ali na frente, esse prefixo, tá? O intransitivo, na verdade, é um verbo que não precisa de complemento. Professor, o que é complemento? Na língua portuguesa, complemento de verbo a gente chama de objeto direto ou indireto. Um verbo intransitivo é um verbo que não precisa nem de objeto direto, nem de objeto indireto. Ele não necessita de complemento para o seu entendimento. Nada impede que, embora ele não precise de um complemento, objeto direto ou indireto, a gente já vai falar disso melhor, nada impede que ao lado dele eu tenha um advérbio, que a gente vai chamar de adjunto adverbial, ou então uma qualidade para o sujeito, uma característica para o sujeito, que eu chamo de predicativo. Então, embora ele não precise de complemento, ele pode aparecer com um desses dois elementos. E aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui. As crianças dormem. Professora, por que o verbo aí é intransitivo? Eu entendo que esse verbo é intransitivo porque eu não preciso de nenhum complemento para que ele se faça entender. Quando eu digo as crianças dormem, acabou, basta. Então é quando eu entendo que eu não preciso colocar nada ao lado. Às vezes um verbo intransitivo ele pode aparecer e não ter um significado fechado. Por isso, às vezes, ao lado dele eu tenho um adjunto adverbial ou até uma qualidade para o sujeito. Então não fiquem tão presos a essa condição. Não vai aparecer mais nada ao lado de um verbo intransitivo. Não é isso. Ele não precisa de um complemento para que se faça entender, mas ao lado dele eu posso ter um adjunto adverbial, famoso advérbio, ou então uma qualidade para o meu sujeito. Então eu poderia aqui, se eu quisesse, dizer assim, as crianças dormem felizes, as crianças dormem no quarto ao lado. Eu poderia usar um adjunto adverbial de lugar, no quarto ao lado, ou eu poderia usar aí uma qualidade para o sujeito, uma característica que eu chamo de felizes.
Mesmo se isso acontecesse, esse verbo ele continuaria sendo intransitivo, porque nem adjunto adverbial e nem predicativo, que é a qualidade, são considerados complementos de verbo. Complemento de verbo vai ser sempre objeto direto ou indireto. Quando o verbo não precisar disso, ele é chamado de intransitivo. Então, continuando, falamos sobre o verbo intransitivo, é só lembrar desse in, que significa não. Na verdade, ele não precisa de complemento, né? A ideia é essa, tá? Então, a gente usa, assim, essa definição. E falei para vocês que complemento de verbo é objeto direto ou indireto. Então, o verbo intransitivo, ele não precisa de um objeto direto ou indireto, o que não impede que ao lado dele apareça uma qualidade para o sujeito, que eu chamo de predicativo, ou um adjunto adverbial, seja ele de lugar, de tempo, que são os famosos advérbios. Ok? Tudo bem? Bom, segunda definição, então, de verbo, nós temos aí o verbo chamado de transitivo direto. Se o intransitivo não precisa de complemento, o transitivo, ele precisa de complemento. Ele sozinho, ele não se sustenta. Então, ele vai precisar de algo para que o seu sentido, né, apareça. Então, eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, né, que o verbo transitivo direto, a gente pode pegar um macetezinho aí para poder entender da seguinte forma. É como se eu estivesse falando e não completasse a minha frase, né? Ela ficasse meio que sem sentido. Então eu brinco com a questão de abrir a porta, tá? Eu coloquei como exemplo aqui para vocês. Meu amigo comprou uma bela casa. O verbo em questão é o verbo comprar. Diferentemente do verbo intransitivo, esse verbo precisa de um complemento. E eu já expliquei, complemento de verbo na sintaxe é objeto direto ou indireto. Como é que eu vou saber quem é quem? Então vamos lá. Esse verbo é transitivo porque ele sozinho não se completa. E aí eu faço um macete. Existem dois tipos de verbo transitivo. A gente está falando aqui primeiro do transitivo direto. Como é que eu entendo isso? O transitivo direto, ele não precisa de preposição. Ele é um verbo que tem um complemento e esse complemento aparece sem a preposição. Não é que ele não precisa, né? Ele não tem realmente a preposição. Ele vai aparecer esse complemento sem a preposição. E aí eu entendo que é um verbo que vai ficar faltando alguma coisa. Então eu uso macete na sala de aula, que é eu abro a porta e digo. Então o verbo é o verbo comprar. Eu abro a porta e falo, gente, meu amigo comprou. Qual é a pergunta que se faz imediatamente? O quê? Nos dias de hoje até quem, né, gente? Mas enfim, comprou o quê? Ou quem, né? Quando eu pergunto o que ou quem, é porque na verdade eu preciso de um complemento para esse verbo e esse complemento vai aparecer para mim sem o uso da preposição. Então, quando eu digo, meu amigo comprou, abri a porta, gente, meu amigo comprou. Primeira pergunta, o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Aí eu encontro o complemento desse verbo, uma bela casa. Como esse verbo é um verbo que precisa de complemento, ele é chamado de transitivo. Como esse complemento aparece por meio das perguntas o que ou quem, não tem preposição para esse complemento. Não tem ligação do complemento e verbo por meio de preposição, não tem. Então, esse complemento eu chamo de objeto direto, esse verbo é automaticamente transitivo, porque ele precisa de complemento, direto, porque esse complemento é sem preposição. Pode ter um artigo definido ou indefinido, pode ter um numeral, mas preposição não tem. Por isso é tão importante, como nós vimos nos bimestres anteriores, o estudo da preposição, das classes de palavras, para quando eu falar isso aqui, vocês não terem essa dúvida. Então, todo verbo que pede complemento sem preposição é chamado de transitivo direto. Aí usem esse macetinho. Eu abro a porta e digo, meu amigo comprou o quê? Quem? Se as perguntas forem sempre o que ou quem, o verbo vai ser considerado transitivo direto. Tudo bem até aí? Automaticamente esse complemento é chamado de objeto direto. Ok, meus amores? Seguindo então, próximo item, transitivo indireto. Olha, ainda estamos aí no grupo dos transitivos. São dois transitivos aí, direto e indireto, e depois a gente vai ver que tem uma terceira situação aí, rapidinho. Bom, se o transitivo direto ele pede complemento sem preposição, e aí para descobrir isso eu faço as perguntas o que ou quem, o transitivo indireto, isso é macete, tá, gente, que eu falei agora. O transitivo indireto, ele já vai exigir um complemento com preposição, obrigatoriamente. Então, o verbo transitivo indireto, é aquele que precisa de complemento, ele sozinho não se completa, ele precisa de complemento, ou seja, objeto, né, direto ou indireto. No caso do transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento
que vai se ligar a ele por meio de uma preposição. Então, ele vai ser chamado de transitivo indireto. É como se a preposição fosse a pedra no caminho, tá? Ele quer se ligar ao verbo, né? Esse complemento quer se ligar ao verbo, mas ele não consegue se ligar sozinho. Tem uma pedra no caminho ali que vai atrapalhar, e aí essa pedra a gente chama de preposição. Então, ali no transitivo direto eu pergunto, né? O que ou quem? Comprou o quê, né? Aqui no caso eu não tenho como fazer isso. Eu tenho aqui como exemplo, João precisava. Beleza, eu posso dar o macete da porta? Pode. Só que aí você vai perceber que quando você vai fazer a pergunta, porque você tem ali a necessidade de um complemento, essa pergunta já aparece com uma preposição. Quer ver? Ó, abri a porta. Gente, João precisava. Qual é a pergunta que se faz imediatamente? De quê? Ou de quem? Olha a preposição aparecendo aí, ó. De quê? De quem? Apareceu preposição, o verbo não se completa, não tem sentido completo, precisa de um complemento, eu expliquei logo no início. Complemento de verbo é objeto direto ou indireto, tá? Nesse caso, na minha pergunta aí, ó, porque o verbo precisa de um complemento, já apareceu a preposição, eu tenho ali um complemento regido por preposição. Então, o nome desse verbo é transitivo, porque ele precisa de complemento, indireto, porque esse complemento aparece com preposição, seja ela qual for. Ok? Então, esse complemento é chamado de objeto, porque vai completar o verbo, indireto, porque o verbo é um verbo transitivo indireto por conta da preposição. Próxima classificação, então, do verbo em relação à sua predicação, nós temos aqui o verbo que a gente chama de transitivo direto e indireto. Antigamente, as gramáticas classificavam esse verbo como bitransitivo. Esse nome dificilmente se encontra agora na definição para esse tipo de verbo, mas já foi muito utilizado, né? Então essa classificação de bitransitivo, ela já foi usada por muito tempo em algumas gramáticas, até na maioria delas. Bom, hoje em dia nós falamos transitivo direto e indireto, mas não se assustem se vocês encontrarem como bitransitivo. Bom, se o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, e nós já vimos que complemento de verbo é objeto direto ou indireto, o verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, ele não vai pedir um complemento só. Ele vai aparecer pedindo dois complementos. Quais são eles? Um complemento direto, que eu chamo de objeto direto, e um complemento indireto, através do uso da preposição, né? Essa ligação é feita por meio de uma preposição. Eu chamo de objeto indireto. O verbo, então, recebe essas duas classificações. Então, todo verbo que é transitivo direto e indireto, na verdade, ele tem dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Não necessariamente nessa ordem, ok? De qualquer jeito, ele não se faz valer por meio de um complemento apenas. Então, ele tem de aparecer com esses dois complementos. E aí eu coloquei para vocês o exemplo. A mulher pediu ajuda ao policial. O verbo em questão é o verbo pedir. Posso usar o macetinho da porta, professora? Posso, sim. Então, eu abro a porta. Gente, a mulher pediu. Qual é a primeira pergunta que eu faço? O quê? Quem pede, pede alguma coisa. Não é isso? E aí eu tenho aqui o primeiro complemento, ó. A mulher pediu ajuda. Como eu perguntei o quê, então eu já tenho aí um complemento que eu chamo de objeto direto, ou seja, não tem preposição. E aí a ideia é a seguinte, pela lógica, o verbo pedir automaticamente ele exige dois complementos, pela lógica. Não que isso tenha que acontecer na oração. Às vezes ele aparece com um só, mas pela lógica ele se faz, né, entender e, na verdade, ele vai necessitar de dois complementos para o seu entendimento. Então, quando eu falo pediu, quem pede, pede alguma coisa. Tá aqui, ó, pediu ajuda. Primeiro complemento, como não tem preposição, o primeiro complemento é um objeto direto. Então, ele já é automaticamente classificado como transitivo direto. E aí eu entendo o seguinte, poxa, pela lógica, quem pede, pede alguma coisa a alguém. E aí eu olho para a minha oração, ó. A mulher pediu ajuda, só que ela pediu ajuda a quem? Ao policial. Olha a preposição aqui, o a, seguido até de um artigo, né? No exemplo de combinação ali, nós já vimos isso em preposição. Então esse verbo, na verdade, ele nessa oração exigiu dois complementos, ó. Primeiro, sem preposição. Quem pede, pede alguma coisa. Ajuda, objeto direto. Só que eu peço ajuda a alguém. Esse alguém apareceu na oração? Tá aqui, ó. Ao policial.
Então, na verdade, eu tenho dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Olha a preposição aqui, lembrando disso. Então, nesse caso, eu teria aí um verbo chamado de transitivo direto e indireto. Ele apresenta os dois complementos. Professor, e se ele apresentasse um só, ele continuaria sendo um verbo transitivo direto e indireto? Não. Presta atenção. Para eu classificá-lo desse jeito, como direto e indireto, tá? Os dois complementos têm de aparecer, não necessariamente nessa ordem. Eu poderia inverter. A mulher pediu ao policial ajuda. De qualquer jeito, eu teria os dois complementos ali, mesmo que fora de ordem, tá? Ele seria transitivo direto e indireto. Agora, se eu dissesse só isso aqui, ó, a mulher pediu ajuda, eu teria apenas um complemento. Então, se isso acontecer, você vai classificar naquele contexto o verbo como transitivo direto apenas. Ele só vai ser classificado como transitivo direto e indireto se os dois complementos aparecerem. Tudo bem então, queridos? Mesmo exemplo vai para o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém, né? O pedir aqui, quem pede, pede alguma coisa a alguém e por aí vai, tá? Então, toda vez que o verbo pedir dois complementos, se os dois aparecerem na oração, beleza, ele é transitivo direto e indireto. Se só um aparecer, ele passa a ser transitivo direto ou indireto, dependendo do complemento que aparecer no contexto. Bom, gente, seguindo então, próxima classificação então do verbo em relação à sua predicação, nós temos aqui o verbo que a gente chama de transitivo direto e indireto. Antigamente as gramáticas classificavam esse verbo como bitransitivo. Esse nome dificilmente se encontra agora na definição para esse tipo de verbo, mas já foi muito utilizado, né? Então essa classificação de bitransitivo, ela já foi usada por muito tempo em algumas gramáticas, até na maioria delas. Bom, hoje em dia nós falamos transitivo direto e indireto, mas não se assustem se vocês encontrarem como bitransitivo. Bom, se o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, e nós já vimos que complemento de verbo é objeto direto ou indireto, o verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo, ele não vai pedir um complemento só. Ele vai aparecer pedindo dois complementos. Quais são eles? Um complemento direto, que eu chamo de objeto direto, e um complemento indireto, através do uso da preposição, né? Essa ligação é feita por meio de uma preposição. Eu chamo de objeto indireto. O verbo, então, recebe essas duas classificações. Então, todo verbo que é transitivo direto e indireto, na verdade, ele tem dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Não necessariamente nessa ordem, ok? De qualquer jeito, ele não se faz valer por meio de um complemento apenas. Então, ele tem de aparecer com esses dois complementos. E aí eu coloquei para vocês o exemplo. A mulher pediu ajuda ao policial. O verbo em questão é o verbo pedir. Posso usar o macetinho da porta, professora? Posso, sim. Então, eu abro a porta. Gente, a mulher pediu. Qual é a primeira pergunta que eu faço? O quê? Quem pede, pede alguma coisa. Não é isso? E aí eu tenho aqui o primeiro complemento, ó. A mulher pediu ajuda. Como eu perguntei o quê, então eu já tenho aí um complemento que eu chamo de objeto direto, ou seja, não tem preposição. E aí a ideia é a seguinte, pela lógica, o verbo pedir, automaticamente, ele exige dois complementos, pela lógica. Não que isso tenha que acontecer na oração. Às vezes ele aparece com um só, mas pela lógica ele se faz, né, entender e, na verdade, ele vai necessitar de dois complementos para o seu entendimento. Então, quando eu falo pediu, quem pede, pede alguma coisa. Tá aqui, ó, pediu ajuda. Primeiro complemento, como não tem preposição, o primeiro complemento é um objeto direto. Então, ele já é automaticamente classificado como transitivo direto. E aí eu entendo o seguinte, poxa, pela lógica, quem pede, pede alguma coisa a alguém. E aí eu olho para a minha oração, ó. A mulher pediu ajuda, só que ela pediu ajuda a quem? Ao policial. Olha a preposição aqui, o a, seguido até de um artigo, né? No exemplo de combinação ali, nós já vimos isso em preposição. Então esse verbo, na verdade, ele nessa oração exigiu dois complementos, ó. Primeiro, sem preposição. Quem pede, pede alguma coisa. Ajuda, objeto direto. Só que eu peço ajuda a alguém. Esse alguém apareceu na oração? Tá aqui, ó. Ao policial. Então, na verdade, eu tenho dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Olha a preposição aqui, lembrando disso. Então, nesse caso, eu teria aí um verbo chamado de transitivo direto e
indireto. Ele apresenta os dois complementos. Professor, e se ele apresentasse um só, ele continuaria sendo um verbo transitivo direto e indireto? Não. Presta atenção. Para eu classificá-lo desse jeito, como direto e indireto, tá? Os dois complementos têm de aparecer, não necessariamente nessa ordem. Eu poderia inverter. A mulher pediu ao policial ajuda. De qualquer jeito, eu teria os dois complementos ali, mesmo que fora de ordem, tá? Ele seria transitivo direto e indireto. Agora, se eu dissesse só isso aqui, ó, a mulher pediu ajuda, eu teria apenas um complemento. Então, se isso acontecer, você vai classificar naquele contexto o verbo como transitivo direto apenas. Ele só vai ser classificado como transitivo direto e indireto se os dois complementos aparecerem. Tudo bem então, queridos? Mesmo exemplo vai para o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém, né? O pedir aqui, quem pede, pede alguma coisa a alguém e por aí vai. Tá? Então, toda vez que o verbo pedir dois complementos, se os dois aparecerem na oração, beleza, ele é transitivo direto e indireto. Se só um aparecer, ele passa a ser transitivo direto ou indireto, dependendo do complemento que aparecer no contexto. Bom, gente, então, esse é o verbo chamado de transitivo direto e indireto, ok? Eu separei para vocês um comercial, dessa vez não é um comercial das Havaianas, tá? Porque eu já brinquei que as Havaianas têm que me patrocinar. Dessa vez eu separei um comercial para vocês de um remédio muito famoso aí, um analgésico muito conhecido. E aí eu queria que vocês olhassem para eu poder fazer um comentário com vocês sobre os verbos transitivo e intransitivo. Vamos lá? Mais do que nunca, essa é a minha vida. Porque nesse momento, a gente precisa se desdobrar em 1000 papéis. E eu sou assim, gosto de estar presente. Beijo. Agora, se ainda tem uma coisa que me deixa fora do ar, é dor de cabeça. Chegou Doril DC500, forte poder analgésico para sumir rápido com a dor. Novo Doril DC500. Tomou Doril, a dor de cabeça sumiu. Vocês viram aí o comercial, né? Um comercial daquele analgésico famoso, o Doril. E aí, com a famosa Thaís Araújo, a linda Thaís Araújo, e ela fala no finalzinho a frase que consagrou esse analgésico, que é: tomou o Doril, a dor sumiu. E ela até completa: tomou o Doril, a dor de cabeça sumiu. Eu queria comentar com vocês sobre esses dois verbos que aparecem nesse comercial. O primeiro é o verbo tomar, né, que é um verbo transitivo direto. Então ele fala no comercial lá justamente, né, a propaganda exalta justamente esse slogan aí: tomou o Doril. Então quem toma, toma alguma coisa. Nesse caso, Doril seria o complemento desse verbo tomar. Como esse complemento aparece sem preposição, então eu teria aí um verbo transitivo direto. E aí no final ela usa, né, a dor de cabeça sumiu. Sumir é um verbo considerado intransitivo, ele não precisa de complemento. Só que poderia até aparecer ali qualquer coisa referente à dor, que seria o sujeito da oração, poderia ser uma qualidade, um predicativo, ou poderia ter até uma adjunta adverbial, né, o famoso advérbio ali. Mas não há necessidade de complemento para esse verbo, que no caso é o verbo sumir. Então ele se faz, né, na condição de intransitivo. Tá bom, gente? Vamos lá? Seguindo então. Queridos, para fechar na classificação dos verbos aí em relação à predicação, nós temos o último verbo, que é o verbo chamado de deligação. Esse verbo, a gramática considera como verbo vazio de significado. É um verbo chamado de não nocional. Então, é o verbo que, na verdade, está ali para apenas unir o sujeito a uma característica, que eu chamo de predicativo. É como se ele fosse uma ponte. Então, esse verbo, ele vai sempre indicar para você ou um estado transitório, estado permanente, ou então ele vai indicar para você uma condição. Ele nunca vai trazer para você uma noção concreta. Por isso a gente chama de verbo vazio de significado. A função dele é apenas unir o sujeito à sua característica, tá? É como se ele fosse a ponte, o elo entre esses dois elementos. E aí eu coloquei para vocês como exemplo aqui, ó, as crianças estavam felizes. Por que estar é um verbo de ligação nesse caso? Porque ele não indica para mim uma ação permanente, ele não indica para mim algo constante, né? Na verdade, quando eu digo estavam felizes, é algo transitório. Então, felizes é apenas uma característica para esse
sujeito aqui. Por isso que eu digo que eu tenho que ter ali um predicativo. Todo verbo de ligação, ele vai ter de ter um predicativo, ou seja, uma qualidade para o sujeito. É como se houvesse aqui, né, se ele fosse aqui, a ponte que liga o sujeito, a sua qualidade, a sua característica, ok? Os mais conhecidos verbos de ligação da língua portuguesa são justamente ser, estar, continuar, ficar. Eu coloquei permanecer, eu coloquei isso para vocês numa observação final, ok? Agora só cuidado. Para o verbo ser, para o verbo estar, para o verbo permanecer, ficar, para eles serem considerados de ligação, eu tenho que entender que eles trazem para mim apenas a indicação de estado ou de condição e tem de ter ao lado deles uma qualidade para o sujeito. Porque, por exemplo, se eu disser assim, ó, as crianças estavam em casa é um adjunto adverbial de lugar, é um advérbio de lugar, né? Na sintaxe nós chamamos de adjunto adverbial. Então, queridos, se ao lado de um verbo eu tenho um adjunto adverbial e esse verbo, na verdade, não tem um complemento, ele é chamado de intransitivo. Então, se eu tiver numa oração, as crianças estavam em casa, o estar, nesse caso, passa a ser um verbo considerado intransitivo, porque ao lado dele eu tenho um adjunto adverbial. Agora, se o verbo indicar estado, condição, se for o verbo ser, o verbo estar, continuar, permanecer, e do lado houver uma qualidade, uma característica para o sujeito, ele passa a ser chamado de verbo de ligação. Aí ele vai trazer sempre um estado ou uma condição. Vai ser um verbo vazio de significado, chamado de verbo não nocional. Ok? Podemos seguir? Vamos lá? Beleza, entendendo agora o que é predicação verbal, né? Sabendo classificar os verbos de acordo com a predicação, eu sei agora o que é um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, mas nada impede que ao lado dele apareça um adjunto adverbial, seja ele de lugar, tempo, modo, intensidade, ou então um predicativo do sujeito, mas nunca um objeto direto ou indireto. Já aprendi que o verbo transitivo, ele vai se dividir em direto ou indireto, ou até direto e indireto. Transitivo direto é aquele verbo que pede um elemento para complementá-lo e esse elemento vem sem o uso da preposição. Então é até fácil, eu dei um macete para vocês, eu uso as perguntas o que ou quem, né? O verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir um complemento ligado por meio de uma preposição e daí essa preposição já aparece quando eu faço a minha pergunta. E tem o verbo chamado de transitivo direto e indireto, que é aquele que aparece com dois complementos. Um direto e um indireto, ou seja, um sem preposição e um com preposição, um que eu chamo de objeto direto, outro que eu chamo de objeto indireto, não necessariamente nessa ordem. Ok, gente? Agora, então, nós vamos para os tipos... E o verbo de ligação, que é aquele que tem a função apenas de unir o sujeito à sua característica, e, na verdade, é um verbo vazio de significado, vai indicar sempre estado, condição, estado permanente ou transitório, condição, enfim... e tem de ter o predicativo. Essa é a função dele, fazer a união do sujeito com esse predicativo. Bom, por fim agora, vamos chegar então à classificação dos predicados. Já sei como funcionam os verbos, já sei que para ter um predicado eu preciso do meu verbo, que é justamente a informação que eu tenho ali dentro a respeito de um sujeito. Como o sujeito também é classificado, o predicado também vai ser. Vamos lá então, gente, agora vamos para a classificação do predicado. Foi o que eu falei para vocês, já vimos todos os tipos de verbo aí. Os transitivos, intransitivos e de ligação. Então agora nós partimos para a classificação do predicado. Queridos, são 3 tipos de predicado, tá? Eu vou falar sobre cada um deles aqui com vocês, mas quem vai determinar qual é a classificação do meu predicado é justamente o verbo e os seus complementos, né? Quando isso acontecer, tá? Então, por esse motivo, foi necessário primeiro nós estudarmos a predicação. Vamos lá, então? Bom, coloquei uma definição para vocês aqui. Predicado é o único termo indispensável da oração. Estão lembrados quando eu comecei a falar de termos da oração com vocês? Eu falei sobre os termos essenciais, né? Ainda brinquei com vocês, são só 2, sujeito e predicado. O que eu falei para vocês? A gramática ela é um pouquinho doida, não falando mal, né? Mas tem umas coisas que às vezes até a gente questiona. Algo que eu sei que é essencial é aquilo que não pode faltar. Então, quando eu digo termos essenciais, a gente entende que são aqueles termos que nunca vão faltar. E aí, quais são eles? Sujeito e predicado. São os 2 chamados essenciais aí. São esses que nós estamos vendo nesse bimestre. Depois veremos os outros, né? E aí a gente fica com aquela dúvida, poxa, se o sujeito é um termo essencial, por que existe oração sem sujeito? Eu falei sobre isso com vocês quando eu expliquei sujeito.
E aí eu até brinquei que o único termo que é considerado essencial mesmo não é o sujeito, né? São dois, sujeito e predicado. O termo essencial mesmo da oração é o predicado. Esse sim vai ser indispensável, porque para ter oração eu preciso ter um verbo. E esse verbo geralmente ele vem trazendo uma informação, que pode ser a respeito do sujeito ou não. Se houver sujeito na oração, beleza. Se não houver, o verbo vai estar ali. Então o verbo, na verdade, ele traz uma informação. Essa informação vem por meio do predicado. Então o predicado, sim, é indispensável, é chamado de termo essencial. O sujeito é meio fake, né? Vamos lá, então. Seguindo. Conforme a sua estrutura, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Professora, como é que eu faço isso? Como é que eu vou olhar para o predicado e classificar? Vamos lá? Para eu fazer isso, eu vou ter que lembrar da classificação dos verbos que nós acabamos de falar em relação à predicação, né? Essa conexão ali daqueles termos dentro da oração. Bom, primeiro predicado é chamado de verbal. Vamos lá para a definição dele? Concentra-se em um verbo transitivo ou intransitivo sem predicativo. Então, quero classificar o meu predicado. Eu vou olhar para ele, identifiquei o verbo. Primeiro passo, classifico esse verbo. Se eu olhei para a minha oração e verifiquei que o meu verbo é transitivo, seja ele direto ou indireto, né, com complemento com ou sem preposição, ou então, se eu verifiquei que o meu verbo é intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, objeto direto ou indireto, mas já falei, pode vir com adjunto adverbial ou um predicativo, não importa. Se for um desses verbos, e se não houver, nesse caso aqui, não pode ter predicativo, embora o verbo intransitivo ele possa aparecer com predicativo, mas para o meu predicado ser verbal, unicamente verbal, eu tenho de ter na sua estrutura um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, e um verbo intransitivo, mas não posso ter predicativo nem do sujeito, nem do objeto. Eu não posso ter qualidade característica de jeito nenhum, tá? Então, na verdade, olha aqui a frase, né? Meu irmão vendeu o carro. Quando eu digo meu irmão vendeu o carro, o verbo em questão é o verbo vender. Aí, macetinho, né? Abrir a porta, meu irmão vendeu. Qual é a pergunta? O quê? Quem vende, vende alguma coisa. Então, esse verbo ele é transitivo. Transitivo o quê? Direto. Por quê? Perguntei o quê? Quem? Lembra do macete, né? Eu tenho ali um complemento sem o uso da preposição. O carro seria o meu objeto direto. Não tem característica para o sujeito, que é meu irmão aqui, e não tem, na verdade, nenhuma característica relacionada a esse complemento, né? Então não tem predicativo aqui, de jeito nenhum. Eu só tenho o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Quando isso acontece, quando a estrutura é essa, sujeito, verbo transitivo ou intransitivo e complemento do verbo, no caso dos verbos transitivos, eu digo que esse predicado é puramente verbal. Bom, queridos, continuando então, seguimos agora com o predicado chamado de nominal. Enquanto o verbal precisa de um verbo transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo, mas não pode ter na sua estrutura um predicativo, o predicado chamado de nominal é aquele que tem que ter um predicativo, porque o verbo da sua estrutura é unicamente um verbo de ligação. Então fica fácil. Toda vez que eu olhei para a minha oração, verifiquei que eu tenho um verbo de ligação, automaticamente eu tenho ali um predicado nominal. O verbo de ligação ele nunca vai aparecer em outro tipo de predicado, somente no predicado nominal. Por isso é tão importante primeiro eu aprender a classificar os verbos. Porque depois que eu identifico, olhei para a minha oração, tá lá um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Olhei para o lado, tem uma qualidade para o meu sujeito. Eu identifiquei ali o verbo de ligação, juntamente, obviamente, né, com um predicativo do sujeito, eu tenho ali o chamado predicado nominal. Só vai existir o predicado nominal com um verbo de ligação. É o único verbo que vai aparecer na classificação do predicado nominal. Automaticamente o predicativo do sujeito se faz necessário. Então eu botei de exemplo aqui, essas flores são lindas. O meu sujeito aqui é essas flores. O verbo ser tá aqui, ó, bonitinho, né? É um verbo que não indica, é chamado de verbo não nocional. Ele indica apenas uma condição, um estado, pode ser transitório ou permanente. E ao lado dele eu tenho uma qualidade para o meu sujeito. Que qualidade é essa? Lindas. É a característica do sujeito ali. Então,
ele funciona como ponte. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, automaticamente o meu predicado é nominal. É o único predicado que tem verbo de ligação, é o predicado nominal. O verbo de ligação não aparece em nenhuma outra classificação de predicado. Ficou mais fácil, né? Vamos lá? Seguindo, então. Predicado verbo nominal. Na verdade, é uma misturinha dos dois, se você prestar atenção. O verbal, ele vai ter apenas o verbo transitivo ou intransitivo sem predicativo. O nominal, ele vai ter um verbo de ligação obrigatoriamente e o predicativo, é óbvio. O verbo nominal, na verdade, ele vai ter um verbo transitivo, pode ser direto ou indireto, ou um verbo intransitivo, só que aí vai ter de ter um predicativo. Tem de ter. E aí vem a questão. Esse predicativo, ele pode estar ligado ao sujeito, ele pode estar ali para trazer uma qualidade para o sujeito, ou ele pode estar ali trazendo uma qualidade para o complemento do meu verbo, se o meu verbo for transitivo, direto ou indireto. Então eu coloquei para vocês 2 exemplos aqui, prestem atenção. Primeiro, o trem chegou atrasado, prestem atenção. Eu tenho em questão o verbo chegar. O trem chegou, preciso dizer mais alguma coisa? Não. Esse verbo ele é considerado intransitivo, ele não precisa de complemento. Só que quando eu digo atrasado, o atrasado, na verdade, traz uma qualidade para alguém ali. Para quem? Para o trem, que é o meu sujeito. Então eu tenho um verbo intransitivo e tenho aqui uma qualidade para o sujeito, que eu chamo de predicativo. É a qualidade do sujeito. Predicativo é uma qualidade que eu brinco que cai de paraquedas. Ela não pertence diretamente ao sujeito. Ela está ali. Ela traz um quê a mais, uma característica que não era do sujeito. Ela passou a ser. Tá? É como se o sujeito ganhasse aquela característica ali, ou o sujeito ou o objeto. Ela não pertencia, ela chegou, ela caiu de paraquedas. Eu brinco que geralmente é isso, tá? Para o aluno poder entender. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo e tem uma qualidade, uma característica para o sujeito. Então eu tenho automaticamente aqui um predicado chamado de verbo nominal. Verbo intransitivo seguido de predicativo do sujeito. Se não houvesse esse predicativo, o meu predicado aqui seria puramente verbal. Ou então, se eu tivesse aqui um adjunto adverbial de lugar, quer ver? O trem chegou à estação. Então eu teria ali um verbo, um predicado verbal apenas. O que faz ele ter a classificação de verbo nominal é justamente o verbo ser intransitivo seguido de uma qualidade para o sujeito, ou seja, de um nome. Por isso ele é chamado de verbo nominal. Ele gira em torno do verbo e do nome, que eu chamo de predicativo. Tudo bem até aí? Outro exemplo. Nós julgamos sua atitude errada. Prestem atenção. O verbo em questão é o verbo julgar. Abrir a porta, gente, nós julgamos. Qual é a primeira pergunta? Quem ou o quê? Então ele já é um verbo transitivo, direto, ele pede um complemento sem preposição. Lembra da perguntinha? Perguntei o que ou quem? Transitivo direto. Beleza, o complemento dele tá aqui, ó, que eu chamo de objeto direto, sua atitude. Só que aí, não para aí. Eu tenho aqui uma qualidade, uma característica. Essa característica é do sujeito? É do nós? Não. O que é que na verdade está errado ali? É a atitude, é a sua atitude. Sua atitude está completando o verbo julgar. É o complemento do verbo julgar. Se o verbo julgar pede um complemento, esse complemento é chamado de objeto direto, essa qualidade que eu chamo de predicativo não é do sujeito, e sim do objeto. A pessoa então pode ter predicativo do sujeito e do objeto? Sim. De uma coisa ou de outra? Sim, ou dos dois, enfim. Aqui no caso, a minha característica está ligada ao objeto. Então é um predicativo do objeto. Não importa, porque na definição, ó, ele não me diz se o predicativo tem que ser do sujeito ou do objeto. Ele diz apenas que para o predicado ser verbo nominal, ele tem de ter um verbo intransitivo ou transitivo direto ou indireto e tem de ter um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Tá claro para vocês, gente? Tudo bem até aí? Beleza? Olha só, tem um comercial para vocês verem agora. Não é a comercial das Havaianas. Dessa vez eu falei para vocês, né? Eu vou pedir para as Havaianas me patrocinarem enquanto isso não acontece, né? Não uso mais, tô brincando, mas não é isso não. Esse comercial agora é de uma famosa marca aí de desodorante e tem ali uma característica muito interessante mostrando justamente o tipo de predicado que a gente está comentando aqui agora. Então eu queria que vocês vissem lá. Vamos lá? As mulheres são fortes. Fortes, sem porém. E Rexona também.
Por isso oferece máxima proteção. Protege o dia todo como nenhum outro. Quem tem Rexona, não tem dúvida. Rexona, não te abandona. Bom, gente, vamos lá? Voltamos então aí, viram lá o vídeo, né? Um comercial muito interessante até, que exalta essa questão da força da mulher aí, né? Inclusive, eu queria chamar a atenção justamente para essa frase que é colocada, né? Para essa oração que é dita ali no comercial. Mulheres são fortes. E aí depois ela até continua, a narradora, né? E mulheres fortes exigem... Eu queria chamar a atenção para esse primeiro texto, essa primeira frase aí, né? Mulheres são fortes. A gente falou sobre o predicado aqui, os tipos de predicado são 3. E aí eu chamo a atenção justamente para o predicado nominal, né? A gente falou sobre ele aqui. E justamente nessa propaganda você tem esse detalhe aí. Mulheres são fortes. Eu tenho o verbo ser, indicando, né, estado, condição, e eu tenho ali fortes, que é a qualidade das mulheres. Então, eu teria ali um exemplo de predicado nominal, um verbo de ligação seguido de um predicativo, que é uma característica para o sujeito. Essa característica, ela chega depois, é como se ela não pertencesse diretamente ao sujeito, mas ela chegasse ali e passasse a caracterizar, né, a dar uma qualidade. E então eu percebo que ali eu tenho um predicado chamado de nominal. Só que prestem atenção que depois o comercial fala assim, ó, e mulheres fortes, acho que precisam ou necessitam alguma coisa assim, né? A questão toda é a seguinte, a gente não confunda um predicativo do sujeito com simplesmente uma qualidade, não é isso. Tá? O predicativo do sujeito, ele é uma característica, o predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, ele é uma característica que chega depois. Ela não dá a entender que ela já pertencia àquele ser ali. É como se ela caísse de paraquedas. Então, quando ela fala lá no comercial, a narradora, mulheres são fortes, é como se eu tivesse ali uma característica chegando ali naquele momento. É diferente quando ela continua no texto e fala, e mulheres fortes precisam ou necessitam alguma coisa assim. Nesse caso, mulheres fortes, eu passo a ter aquilo tudo ali como sujeito da oração. O núcleo seria mulheres. Ué, professor, então ali eu não teria um predicativo quando ela fala mulheres fortes precisam ou necessitam, algo assim? Não, porque ali eu teria esse fortes ao lado do núcleo do sujeito. Ele faz parte do sujeito. Nós vamos ver que nesse caso, né, quando isso acontece, mulheres fortes precisam, né, de pessoas fortes ao seu lado. Um exemplo, tá? Ali no caso, o fortes tá ao lado do núcleo, eu chamo de adjunto adnominal. A gente vai ver isso depois, no próximo bimestre. Eu só queria que vocês entendessem, né, a diferença e não fizessem a confusão. Então, quando ela fala mulheres são fortes, o fortes ali é uma característica atribuída ao sujeito que chegou depois e está ali sendo ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Olha a diferença. Agora, mulheres fortes precisam de alguma coisa. Aí, no caso, o forte já está ao lado do núcleo do sujeito, ou seja, a palavra já está do outro lado, ela exerce a outra função. Nesse caso, é um adjunto adnominal, a gente vai ver isso depois com mais calma. Vou até exemplificar para vocês fazerem a diferença, só não confundam, tá bom, meus amores? Bom, seguindo aqui agora para a parte final, nós vamos agora para as observações finais, queridos, né? Eu sempre deixo para vocês aí... perdão, eu coloquei aqui uma fórmula. Amores, eu não sou da parte de exatas, parabéns aos meus amigos lá das exatas, admiro muito quem gosta, né? Quem sabe, né? Matemática, física, enfim, admiro muito. Mas não é muito meu forte, aliás, nada, né? Mas admiro e amo os meus colegas da área. A questão toda é que há uma formulazinha aqui que a gente brinca, a gente inventa, né? O pessoal de letras aí, para facilitar esse entendimento da classificação do predicado. E aí a fórmula diz o seguinte, ó, PV na verdade é o predicado verbal. Como é que ele é composto, né? PV é igual a VI, que é verbo intransitivo, ou VT, que é verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, sem predicativo. Essa é a fórmula do predicado verbal. Nominal, PN, predicado nominal. Qual é a fórmula? VL, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Obrigatoriamente, é o único predicado que tem o VL, o verbo de ligação. E por último, PVN, predicado verbo nominal. Qual é a fórmula? VI, que é verbo intransitivo, ou VT, que é verbo transitivo direto ou indireto, mais predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito
ou pode ser do objeto, como nós vimos nos exemplos anteriores. Então chegamos ao final, como sempre eu deixo umas observações finais aqui para vocês, umas curiosidades. Se vocês estivessem com a apostila na mão, eu pediria que vocês colocassem esses OBS nas apostilas, mas é bom anotar no caderno, né? Nas folhinhas de rascunho de vocês. Quem imprimiu a apostila pode anotar na apostila também. São aqueles famosos OBS que eu dito para vocês em sala de aula, as curiosidades e tudo mais. Bom, observações finais aqui. Os verbos de ligação mais frequentes são, eu até acabei falando isso para vocês ao longo da aula, né, do vídeo. Bom, ser, estar, continuar, ficar, permanecer, tornar-se, virar. São os verbos mais comuns de ligação. Professora, só tem esses? Os mais comuns e mais frequentes até são esses aqui, ó. Ser, estar, continuar e ficar. São os que mais aparecem. Só que, às vezes eu tenho uma outra situação e o verbo é classificado ali como verbo de ligação. O que vai determinar é o contexto, mas os mais comuns são esses aqui, volto a falar. Os mais evidentes mesmo são aqui, ser, estar, continuar e ficar. Permanecer também aparece, só que com uma frequência menor. Tornar-se também e virar também, tá? Agora, cuidado. Se eu chego aqui e falo assim, ó, minha irmã virou freira. A ideia ali é dela ter se transformado em freira. Então, freira ali passa a ser a qualidade dela, o verbo é de ligação. Agora, se eu chego aqui e falo assim, ó, o vento virou a canoa, eu já tenho aí um verbo transitivo, ok? Então, o que vai determinar, na verdade, quem é o contexto. Então, muito cuidado, muita cautela. Falei do ser e do estar também. Meu irmão está feliz. Legal, feliz é a qualidade do meu irmão ali. Eu tenho ali um verbo que indica uma condição, né? Então, eu tenho ali um predicativo do sujeito, o verbo é de ligação. Agora, se eu chego e falo, meu irmão está em casa é uma adjunto adverbial de lugar. O estar ali passa a ser intransitivo, porque ao lado dele tem um adjunto adverbial. Então, queridos, muito cuidado e muita cautela. Eu botei exercícios para vocês no meu resumo da apostila, no meu resumo da matéria lá na plataforma. E aí eu queria que vocês fizessem os exercícios, tem todas essas pegadinhas, tá bom? Bom, fechando aqui, tem uma outra página ali para falar rapidinho, mas os verbos de ligação são verbos não nocionais, falei agora. Eles indicam estado, seja ele permanente ou transitório. Eles são vazios de significado, na verdade. A função deles é unir o sujeito à sua qualidade, à sua característica, que se chama predicativo. Ou seja, sem significação precisa, e podem indicar estado permanente, estado transitório, mudança de estado, como é o caso do virar, do tornar-se, né? Então, a ideia do verbo de ligação é essa, é unir o sujeito à sua característica, por isso ele funciona como ponte, é vazio de significado. Vamos lá, fechando aí. Os verbos andar e viver podem ser de ligação. Como assim, professora? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, a mulher andava pela rua, andar aí é intransitivo, porque eu tenho ali um adjunto adverbial de lugar ao lado. Agora, se eu digo assim, ó, a mulher andava triste, solitária, o triste e solitária são características atribuídas à mulher, né? E nesse caso são características que chegaram depois. Aí, assim, nesse caso, o viver ou o andar, né? A mulher andava triste, vivia triste, solitária. Essa ideia é de que a mulher, naquele momento, naquela situação, parecia estar solitária. Então, a ideia é de que é algo transitório, né? E não permanente. Então, nessas situações, o viver e o andar podem ser considerados verbos de ligação. Vou ter até o exemplo aqui, ó. Maria vive preocupada, ou seja, ela está sempre preocupada. A ideia ali do viver é parecer estar. Então eu tenho ali um verbo de ligação. Maria anda triste ultimamente, a mesma coisa. A ideia do andar aqui não é caminhar, e sim parecer estar naquele momento, né? A ideia de algo transitório, enfim. Ok? Então, nesses casos, o verbo é de ligação. Então, cuidado, é sempre verificar o contexto. Bom, então aqui, gente, só para fechar, um mesmo verbo pode ser classificado de formas diferentes quanto à predicação. Já falei sobre isso aqui em cima, mas vou reforçar aqui para vocês. Dependendo do contexto. Eu usei aqui em questão o verbo comer. Prestem atenção. No primeiro exemplo, ela comeu peixe no jantar. Aqui, no caso, abrir a porta, gente, ela comeu o quê? Né? Então, o verbo comer ali, automaticamente, ele pede um complemento. E esse complemento aparece por meio, na verdade, não tem preposição. Ele é ligado diretamente ao verbo. Então, eu teria ali um objeto direto. Então, o meu verbo é transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. Agora, olha outro exemplo. Ela comeu muito no jantar. Eu usei aqui 2 advérbios. Então, na verdade, esse verbo passa a ser intransitivo. Não está se dizendo o que ela comeu.
Então, na verdade, eu comi muito, tá? Comi muito ontem no jantar. Eu posso usar um adjunto adverbial de tempo, de lugar, né? Eu posso usar um advérbio de intensidade, um adjunto adverbial de intensidade. O mais importante é você entender que não tem complemento para o verbo. O que eu tenho ali são adjuntos adverbiais. Agora, nesse caso, o verbo é considerado intransitivo, porque adjuntos adverbiais não complementam o verbo. Quando isso acontece, ele é classificado como intransitivo. Deu para entender a diferença? Então nunca classifiquem precipitadamente. Verifiquem sempre o contexto. Tá? Sempre ensinei isso para vocês sem decoreba, listinha de verbo de ligação, esqueçam. Verifiquem o contexto, analisem com calma. Amores, finalizamos aqui mais um conteúdozinho, mais um bimestre. Vou deixar um resumo para vocês lá na plataforma de tudo que eu falei aqui, inclusive com exercícios que nós vamos corrigir em videoconferência. Quem não puder estar na videoconferência, eu vou colocar essa correção para vocês, o gabarito, como eu tenho feito lá na plataforma. Então verifiquem a plataforma, olhem lá direitinho, tá? Vou fazer um comentário com vocês melhor sobre isso para quem puder assistir a videoconferência. Eu vou estar comentando sobre isso aqui. Quem não puder, olha o vídeo, vê de novo, pega o resumo, mas qualquer dúvida é só fazer contato. Amores, é sempre um prazer, fiquem com Deus, continuem se cuidando, a gente está na reta final aí, isso tudo vai passar. Um beijo para vocês, um abração para a família, tá? Fiquem com Deus. Beijo, queridos.